Olá, meus amigos. Muito bem-vindos a esse nosso encontro. Eu sou a professora Sol e hoje nós gostaríamos de nós estamos aqui para trabalhar jovens, adultos e educação. Tudo a ver. Jovens, adultos, educação. Muito bacana. Eu estou muito orgulhosa de estar aqui realizando esse trabalho, porque é uma honra para mim estar à altura de tentar, né, atrair a atenção de vocês para a minha proposta, para o que eu tenho para oferecer. Eu prefiro, todos nós gostaríamos de estarmos juntos, né, pessoalmente, mas brevemente isso vai ser possível e são aulas bem legais, porque o que vale sempre, muito mais que tudo, é ouvir a experiência de vocês, é saber o que vocês pensam, né? E em que momento da vida estamos. E isso é sempre muito rico. Então, mais uma vez, eu sou a professora Sol e eu estou aqui para nós fazermos hoje um encontro sobre ler, escrever, comunicar. Como vocês viram na abertura, né, do nosso vídeo, vocês viram várias pinturas ali, né, pinturas rupestres. E como nós vamos falar aqui de ler e escrever, que é uma ferramenta tão poderosa, ler e escrever é uma ferramenta tão tecnológica, né? Você pode mandar mensagens de várias maneiras pelo celular, você pode receber uma mensagem pelo celular, você pode responder essa mensagem. Antigamente, eles também estavam interessados em mandar mensagens e responder mensagens. E como que a escrita se dá, então? Nós vamos ter a escrita, para falarmos da escrita, nós vamos falar da história da escrita, como que o homem tem essa incrível ideia de deixar mensagens, de querer se comunicar com outros homens, a humanidade, né? A história da escrita, temos como o começo da história da escrita, quando o homem da caverna começa a desenhar figuras nas paredes das cavernas. E ele, desenhando nas cavernas, o próximo que chegasse poderia receber uma mensagem do tipo: olha, nós tivemos aqui, tinha tais animais, né? Os bois apareciam, tinha umas galinhas, tinham coisas assim, tinha os alces, né? Então, cada um deixava uma mensagem, aquilo poderia dizer 1000 coisas, né? Então, né, essa comunicação, então, é o início. Então, como o homem começa a escrever, ele começa a escrever inscrevendo desenhos nas paredes das cavernas. Faz um desenho e representa alguma coisa, isso de certo causava alguma confusão, né? Porque você desenha uma coisa, o outro entende uma coisa, o outro entende outra. Então, assim, de um jeito que ficasse mais organizado, aparece esse jeito de escrever, vai surgir com os sumérios. Então, eles vão decidir, por exemplo, que um símbolo X representa tal coisa. Então, um tracinho representa alguma coisa para todo mundo. E isso vai ser o início da era que fecha a pré-história, que até então, antes disso, nos desenhos da caverna, nós estamos na pré-história, e aí nós começamos a era da história, quando o homem consegue registrar os acontecimentos, né? Ele registra isso de maneira escrita. E vejamos que os sumérios, então, eles usam o cone e eles esculpem em argila, então, tipo tijolos de argila, né? Eles vão esculpir esses sinais cuneiformes, eles vão esculpir esses sinais nessas argilas. Então, a pessoa conseguiria saber que aquilo, o significado que aquilo tinha, e conseguir, então, ser mais preciso na mensagem, né? Eles poderiam conseguir expressar bem o que eles estavam querendo. Então, foi um avanço enorme. Eles tinham mais de 2.000 símbolos
tá? Que eles usavam para expressar o que eles sentiam, o que eles queriam, o que eles precisavam ou o que tinha acontecido. Então, eles conseguem construir, né, 2.000 símbolos para expressar todas esses pensamentos, todas essas ideias. Esse cuneiforme, né, vem esse nome, letra cuneiforme, vem por quê? Porque eles faziam com um cone essas letras. Para esculpir, eles usavam esse material, esse instrumento, esse materialzinho, onde que eles, tá vendo que ele tem uma ponta, então eles conseguiam esculpir todos os símbolos. Imaginem, 2.000 símbolos. Vocês que devem ter ouvido falar que nesses tempos sempre tinham os escribas. Os escribas, eles eram altíssimo conceito na sociedade naquele tempo. Você ser um escriba era o máximo, porque você tinha acesso, né, a todos os símbolos e conseguia escrever, usava o cone, fazia as inscrições. Então, você trabalhava sempre com a chefia dos líderes, né? Com os reis e com o top da sociedade. Ser o escriba era, assim, o máximo, né? Agora, nós estamos falando aqui dos sumérios, né? Dos escribas, nós estamos falando dessas escritas que eram feitas nesses barros, né? Esse avanço do homem que sai do pré-história e entra para a história. Mas esses sumérios, quem são esses sumérios? Para falar sobre os sumérios, eu gostaria de mostrar para vocês o mapa do mundo. Então, eu gosto muito sempre de me localizar onde que é esse sumério, de quem está falando? Estamos falando de quem? Esses sumérios, quem que é esses sumérios? Vamos saber quem eles são. Olha, nós estamos vendo aí no mapa, então nós temos o nosso Brasil, lindo, maravilhoso, né? Aqui no sul, como vocês podem ver, o Brasil aqui, subindo nós temos os Estados Unidos, né? O Canadá, todo esse ladinho de cá. Que o pessoal nem sabia, aqui do lado de cá nós não sabíamos do lado de lá, e do lado de lá não sabia de nós do lado de cá também, não sabia de nós e nós não sabíamos deles, né? Nós éramos totalmente, não existia para o outro, esses dois pedaços de terra aqui. Agora do lado de cá, nós vamos ter a África enorme, né? Que é um continente gigantesco. Na África, olhando bem direitinho aqui, bem lá na cabeça, lá para a ponta da África, que são esses vários países aqui, né? Nós vamos ter o Egito, né? Nós vamos ter o Egito logo ali do lado. Então, quando a gente vê o Egito aqui bem em cima, no norte aqui da África, se a gente vai mais para a direita ali, nós vamos ter a Síria, o Iraque e o Irã, esses famosos Irã e Iraque, sabe? Que a gente está sempre ouvindo na televisão, né? Ah, o Irã e o Iraque, a guerra do Irã e do Iraque, né? Então, é aqui no Iraque, exatamente aqui, que era a Suméria, no Iraque. Então, esse povo aqui, a ancestralidade desse povo, que eram os sumérios, eles que inventaram a escrita. Na sequência, o que a gente vai ver é que os egípcios, então, fazem vão ser a próxima evolução, o próximo passo dessa escrita, onde eles vão desenvolver os hieróglifos. Os hieróglifos, que aliás eu estava falando dos escribas, que eles estão na sociedade egípcia. Na sociedade egípcia. Eles eram qualquer um entre o faraó e qualquer um dentro da sociedade egípcia estava o escriba. O Egito, então, é uma civilização que evolui muito, né? Muito desenvolvida, mas nós estamos falando, então, dos sumérios. Lá nos sumérios, antes dos egípcios, os sumérios, eles também chegam num nível de desenvolvimento muito grande, onde eles já vão
eles vão ter assim uma agricultura muito desenvolvida. Então, olha que interessante. Olha por que surge a escrita, né? A escrita, a necessidade, ela vem por causa da necessidade. Já quando a agricultura deles vai evoluindo e eles começam a trocar, começa-se a trocar um carneiro por um pé de oliva, né, de azeitona, e então tudo isso eles precisam começar a marcar para fazer negócios, né, o comércio. Olha que interessante, o homem surge, o homem que andava para tudo que era canto, ele começa então a ficar mais paradinho, ele começa a plantar, ele não anda mais tanto porque ele para e começa a ter uma agricultura ali que alimenta a todos. Então, com essa alimentação, ele começa a trocar. Eu tenho um carneiro, você tem um pé de azeitona. Então, vamos trocar? Vamos. Então, vamos anotar isso. Isso é a necessidade que eles têm. Por isso que o homem precisou escrever essa mensagem de comércio. Então, de uma forma que quem mora aqui ou quem mora lá tem que entender. Então, eles fizeram esse código, esses símbolos. Então, todo mundo entende. Muito interessante o fato de ser lá no Iraque e tal, né? Porque a gente vê que é uma coisa muito interessante, que tudo sempre começa lá. As coisas sempre, eles estão sempre em conflitos, né? É o apego, né? O apego que eles têm também por serem as primeiras civilizações. Eles já tinham, por exemplo, sistema como vão chamar, para molhar as plantas, né? A irrigação deles já era avançadíssima. Mas aí, fatos históricos, eles são invadidos e tem uma decadência. Todo império, uma hora, tem uma decadência. E aí sobe o Egito, que é uma civilização assim também absurdamente evoluída, né? E eles desenvolvem também a forma de escrita que são os hieróglifos. Nós precisamos prestar muita atenção no como isso vai refletir na sociedade toda, porque aquela escrita feita em material de alta durabilidade, nós temos até hoje, estamos encontrando ainda esses materiais, né? Essa durabilidade, essa forma de registrar, fornecia a possibilidade de se criar leis, não é? De se exigir costumes, na verdade? E principalmente, ela determinava quem obedecia quem. Então, olha como que a escrita vai se tornar algo muito poderoso no caminhar da humanidade, né? Para chegarmos onde estamos. Olha que bacana todo o processo, né? Nada acontece por acaso. Você deve estar perguntando, puxa vida, mas a professora está falando tudo isso aí para quê? Porque nós não estamos aqui porque queremos ler, escrever e comunicar. Então, já faz muito tempo que a escrita, que o ler e o comunicar estão definindo destinos da humanidade. E é tão potente que a gente vê o homem, então, vencendo o tempo. Porque hoje, em 2021, nós estamos lendo mensagens que foram escritas há 3.600 antes da era contemporânea ou antes da era cristã, porque o que a diferença entre era cristã e era contemporânea? Porque o calendário, né? Começou um calendário há 2021 anos atrás. O Papa Gregório, ele institui em 1500 que o calendário cristão vai ser definido a partir do nascimento de Cristo. Então, ali em 1500, ele define, olha, a partir do nascimento de Cristo é a contagem do calendário. Olha que interessante. Tudo isso consequência do homem começar a conseguir registrar fatos, né? E então o homem vai
vencer todas essas barreiras. Nós vamos, aqui hoje, estamos lendo mensagens que foram escritas há 5.000 anos atrás, né? 3 antes de Cristo, ou 3 antes da Era Contemporânea, mais 3.600, na verdade, mais 2, são 5.620 e tals. Vamos deixar por 3, vamos deixar por 5.600. 5.000 anos atrás e 600. É bastante tempo, né? São cápsulas do tempo do homem que vão e chegam até nós. Isso é muito, muito incrível, né? E por isso que você e todo mundo estamos querendo ler, escrever e comunicar, porque nós não queremos ficar fora disso aí, né? O que ocorre? Quando existe o homem vai tendo uma evolução da forma de escrever nos diversos materiais que ele vai utilizar. Então, ele vai utilizar, é muito pesado, aquela cerâmica, aquela coisa pesada, ele também, em pedras, em cerâmicas, mas ele vai começar a utilizar outros materiais mais leves, não é? Para guardar aquilo sem ocupar tanto espaço e guardar aquilo de uma maneira que não estragasse, né? Que ficasse muito tempo. Vamos ver os materiais que o homem vai começar a utilizar para escrever. Os egípcios não economizavam em nada, eles escreviam em tudo que era canto, nos muros, principalmente nas paredes das colunas pela cidade, nas pirâmides, você vai ter muitas inscrições, as paredes são repletas de hieróglifos, né? E eles vão utilizar também o papiro. O papiro, que é uma planta onde que eles amassavam e cuidavam de maneira que aquilo se tornasse algo muito parecido com o papel. O papiro já era algo muito parecido com o papel, que é onde que vai ter o registro, muitos registros que vão até hoje existir. Olá, amigos, agora então vamos para a segunda parte do nosso encontro. E dando uma recapitulada, nós vamos lembrar que a comunicação do homem ela vai começar lá na pré-história, com os desenhos nas paredes das cavernas. Depois nós vamos ter as letras cuneiformes, né? Onde que esculpindo no barro, o barro mole vem com aquela ferramenta conífera, né? Onde ela vai fazer, é mole, então ela vai entrar, vai fazer um risco dentro do barro e dessa maneira eles conseguem então uma escrita, começam a fazer a escrita que é com símbolos, onde que esses símbolos já é uma forma organizada de escrever. Aí nós vamos para os egípcios, não? Onde que eles também, esses hieróglifos, aí os egípcios vão desenvolver os hieróglifos. Gente, o que é hieróglifo? É um nome chato de falar, hieróglifo, porém, veja só, o nome porque eu tenho gente que fala hieroglifo, tem gente que fala hieróglifo. Esse hieróglifo tem esse nome, e ele é o quê? Você vai ver que as letras que eles estão usando, os egípcios, né? Então, você vai ter a letra cuneiforme, depois você vai ter os hieróglifos com os egípcios. Os hieróglifos, eles vão ter os pássaros ainda, vários desenhos que ficam intermediando alguns sinais. E você vai ver a evolução desses sinais que vão se tornar as letras. Então, a partir daí, as letras e os números vão surgir dessas letras e esses hieróglifos dos egípcios, ok? Aí, vamos lá, a gente vem vindo os materiais que eram usados, né? Os materiais que eram usados era principalmente, né? O
papiro. O papiro é uma folha, é uma planta que ela nasce na água, tá? Ela nasce na água. E os caules dessa planta eram retirados e colocados assim, um do ladinho do outro, um do ladinho do outro, e amassado, macerar, amassar, até aquilo formar uma massa. Quando aquilo seca, então eles usavam tintas para escrever sobre esse papiro. Depois do papiro, nós vamos ter o pergaminho, que é um outro tipo de material que também vai ser usado com tinta, onde que vai começar a colocar as letras sobre essas tintas. Depois, um pouco mais para frente, você vai ter a Grande Revolução, que é você vai passar pela pena, né? Aquela coisa da pena, onde que eles tiram a pena da ave, aonde a pena é a ponta da pena, ela tem um espacinho assim oco, ali dentro eles colocavam a tinta e a tinta que estava ali dentro, ela servia para escrever. Então começa-se a escrever com tinta, com a pena, né? Usando a pena para escrever. Isso também é um avanço muito grande. Depois desse avanço muito grande, o que ocorria de fato? Então você vai ter pessoas, né, manualmente, é tudo escrito à mão, tudo escrito à mão. Então a grande revolução que vai acontecer nessa sequência é Gutenberg, ou seja, ele inventa um ferrinho onde que ele esculpe a letra, não é verdade? Ele esculpe a letra e aí ele monta, por exemplo, uma frase. Ele pega aquele ferro, que é um quadradinho assim, desse tamanho mesmo, pequenininho, tá? Pequenininho. De vários tamanhos, né? Ele vai esculpir a letra nesse quadradinho, tá? E ali ele vai montar com uma frase, por exemplo. Então, ele vai escrever uma página inteira. Então, ele vai escrever várias frases, vai montar com essas letras. Depois, ele desmonta essas letras e remonta a outra página. O que vai acontecer com isso? Quando ele monta as frases e ele monta uma página, o que vai acontecer? A máquina vai abaixar com tinta e vai bater no papel e o papel, retira-se o papel, coloca-se outro papel, ele bate novamente, retira-se o papel, coloca outro papel, ele bate novamente, ou seja, ele começa a imprimir, tá? A imprimir as letras no papel. Quando ele consegue imprimir no papel, então, por exemplo, ele imprime, vamos dizer, de uma vez, 20, ele tira papel, ele imprime a página 1 100 vezes, ok? Então, a página 2 100 vezes, até a página 50 100 vezes, e tem um livro de 50 páginas, ele vai ter 100 livros. Então, isso é uma baita revolução, porque não era todo mundo que tinha acesso à leitura, então o acesso à leitura, o Gutenberg vai desenvolver isso justamente porque é o momento em que está acontecendo a Revolução Protestante, onde os protestantes estão indo contra a Igreja Católica e eles querem ter acesso à leitura da Bíblia, onde que o povo quer ler a Bíblia, ou todo o povo quer ler a Bíblia. Então, o número de Bíblias aumenta e o número de pessoas que leem aumenta muito, porque todo mundo vai ler a Bíblia na forma impressa, que o Gutenberg, então, que vai desenvolver. A partir da edição da Bíblia, né, outros livros também vão ser impressos, né? Começa-se então todo o conhecimento humano, todo o conhecimento que estava em todas aquelas escritas à mão, vão ser todas passadas para a forma impressa. Isso lembra vocês alguma coisa? O quê?
Aí nós vamos ter, olha, nós vamos ter a máquina de escrever, que também é uma outra coisa incrível, que já é o passo para nós irmos até o computador. Veja você tinha a máquina de escrever, onde você apertava mecanicamente um botão. Então você apertava ali o botão batia ali na página que estava colocada, enrolada e colocada numa máquina de escrever. Aí você bate aquela tecla que nem um piano, você bate aqui o dedo, ela bate a letra com uma fita de tinta, bate lá. Então escreve a máquina. Em seguida eles vão o homem já vai inventar a máquina de escrever elétrica, e máquina de escrever elétrica, computador, e chegamos até aqui. Então você vê que a escrita ela vem evoluindo, a tecnologia, a maneira de escrever para poder para se comunicar cada vez mais com mais pessoas e melhor. E hoje o que acontece hoje, né? Hoje nós vamos estar procurando fazer segundo uma maneira de você fazer a leitura. Eu vi alguns canais, né? Eu tava dando uma olhada, tudo, e eu vi pessoas fazendo um trabalho de alfabetização e letramento, que é o que nós vamos trabalhar aqui, com a letra. Então, a letra A, a letra B, a letra C. Então, assim, eu gostaria de colocar a minha visão nesse sentido, que é, nós entendemos que quando a pessoa ela começa a ler, é quando ela começa a ver o mundo. Então, quando uma criança vai no mercado com a mãe, tá certo? E você entra no mercado e passa pela gôndola do refrigerante, a criança vê Coca-Cola. E o que ela fala? Ela fala Coca-Cola. Ela sabe que ali é a Coca-Cola. E o que está escrito no rótulo? Coca-Cola. Mesmo que, vamos supor que essa mãe não conheça a alfabetização, ela vai ler Coca-Cola. Todo mundo lê Coca-Cola, porque é um hábito, porque está dentro da vida das pessoas. Então, todo mundo conhece, todo mundo sabe ler esse rótulo da Coca-Cola, correto? Muito bem. Quando eu sei que aquilo ali é a palavra é Coca-Cola, o que vai implicar? Vocês estão vendo, Coca-Cola. Eu tenho a palavra coca e eu tenho a palavra cola. A palavra cola, eu tenho eu vou ter duas sonoridades bem fortes, que é o có e o lá. Então, se eu quiser escrever só lá, aonde você está indo? Lá. Então, você já sabe que o lá é aquela segunda parte da palavra cola. E isso vai criando as maneiras de entender e ler outras tantas palavras. Quando você, uma senhora que vai no mercado e ela não fez a alfabetização, mas ela vê 1 litro de Cândida, ela sabe que naquele rótulo daquele litro de plástico está escrito a palavra Cândida. Então ela lê aquilo, Cândida. Então quer dizer, a gente lê aquilo que a gente precisa. A gente lê aquilo que interessa. Então, qual é a palavra que mais interessa, que mais nos interessa? Ora, a primeira palavra que nos interessa de uma maneira geral é o nosso próprio nome. É o nosso próprio nome. Então, eu tenho o meu nome é Solange. Então, eu sei porque eu recebo eu tenho os meus documentos com o meu nome, eu tenho as contas que chegam com o meu nome. Portanto, quando as contas chegam no meu nome e eu vou lá retirar e olhar para minha conta, está escrito lá Solange. Então, eu sei que ali está escrito. Então, essa é uma leitura.
Isso é ler. No entanto, nós vamos avançar. Quanto mais nós avançarmos, então mais nós vamos ler outras palavras, mais palavras, aumentando o número de palavras que nós vamos ler, que nós vamos escrever, ok? Portanto, eu estou falando para vocês da questão de usar, que nós só vamos ler as coisas que nos interessam, porque isso faz motivar, isso é que nos motiva. No entanto, tem coisas que a gente, todo momento, no supermercado, por exemplo, você vai ter várias coisas que você lê, e na tua vida, no teu dia a dia, tem uma coisa que todos nós lemos, e elas não param de chegar, que são as famosas contas, as contas, né?
favor, a conta de vocês de água. Vocês vão lá, peguem a conta lá, depois vocês dão um break aqui no vídeo, tá? Enquanto vocês pegam, depois vocês voltam. E aí vocês vão lá e vamos pegar a conta de água, tá? Vamos pegar a conta de água para lermos juntos. Eu quero que vocês vejam, eu vou mostrar aqui, mas eu quero que vocês acompanhem na própria conta de vocês, ok? Nós vamos fazer a nossa leitura aqui para vocês irem fazendo a leitura de vocês na conta de vocês, ok? E lembre-se sempre, para o vídeo quando tá confuso ou tá indo mais rápido, vocês param o vídeo, olham aquilo onde a gente tá lendo, para ir com calma, não deve ir, porque é uma leitura muito legal. A partir do momento que a gente vai ler uma conta, a gente vai ler todas. Nós vamos ler todas as contas daí para frente. A de água, a de luz, a da internet, da escola, a da passagem, quando vou fazer uma viagem, vem a passagem, tem um monte de informação ali. E essas informações a gente precisa ler essas informações, ok? Vamos embora então? Vamos lá então. Você vai dizer, ué, mas professora, a conta, a ler conta, eu já leio as contas, porém nós vamos ler essas contas, elas chegam assim, uma sopa de letrinhas, né? Vocês veem que ela tem um monte de lugares aqui, ela tem um monte de coisa aqui, mas puxa vida, para eu pagar uma conta precisa ter tanta coisa escrita. É por isso que então nós vamos ler essa conta. Então, nós falamos primeiramente o nome, né? Sempre nosso nome é aquela coisa que a gente sabe ler o nosso nome, a gente sabe escrever o nosso nome. Então, primeiramente o nome, o próprio nome dela, que aqui você vai ter, ó, como lá no tempo da caverna, né? Lembram? Lá no tempo da caverna, eles já tinham, então eles faziam o símbolo, né? Olha aqui o símbolo da Sabesp. Então, a Sabesp, ela tem o nome, o símbolo dela, Sabesp, né? Sabesp. Então, mesmo que eu não leia o nome, com o símbolo eu já sei que se trata da conta da companhia Sabesp, porque ela tem esse símbolo, essa marca, essa é a marca, né? Aqui nós vamos ter, então, a conta, o nome da conta, o primeiro nome que vai aparecer, então, é o nome da conta, ok? Então, qual é o nome dessa conta? O nome dessa conta, vamos começar aqui do começo, é isso aqui, ó, veja, conta, ok? Conta mensal de serviços de água e esgotos, tá bom? Vocês identificamos que conta? Ah, é uma conta de água e esgoto. Gente, ela vai chamar Sabesp porque, na verdade, a Sabesp quer dizer o quê? Olha, quer dizer Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Ah, então é uma conta Sabesp, Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Então, quer dizer que é SA de saneamento, tá? B, que é de básico, ESP, que é Estado de São Paulo. Isso chama acrônimo. Nós vamos ver um pouco mais para frente, ok? Maravilha. Então, nós já sabemos de onde vem, nós já sabemos de que se trata de uma companhia que está mandando uma conta para mim, ela se chama Sabesp, e ela me fornece água. Muito bem, já sei tudo isso, só no cabeçalho aqui em cima, né? Só aqui em cima já tenho todas essas informações. Agora, ele vai falar das informações nossas,
ok? Informações nossas. Por quê? Para começar, gente, RG, todo mundo negócio de RG, né? Vocês têm um RG, eu tenho um RG também. Gente, nossa conta de água também tem um RG. Ela chama-se RGI. RGI, que é Registro Geral. Registro Geral, tá? De instalação. Esse I é de instalação. Então, por exemplo, você fala RG, ninguém sabe, é uma letra jogada aí no meio da conta, não. É o número, porque são várias contas, vários endereços, várias casas, mas uma casa pode ter 2 registros. Então, uma pessoa mora na frente, outra atrás, então esse RGI é o Registro Geral de Informação, de instalação, desculpa, instalação. Então, você vai ter um número, esse número do seu registro é esse número aqui embaixo, tá? Vocês estão vendo aqui? O número vai começar ali e vai ser o teu número de registro, beleza? Ótimo. Logo em seguida, ele tá falando o que aqui, gente? Olha, ele tá dizendo que esse registro geral é desse endereço. Então, aqui nós temos, ó, endereço, que é esse END aqui, ó, tá vendo? E vocês vão ler com calma na conta de vocês depois. Eu quero que vocês olhem calmamente a conta e vocês vão ver. Ó, aqui, ó. End é endereço, só que ele não escreve tudo, porque para não ocupar todo o espaço. Aí vem a sua rua, tá? O número da sua casa e vem também o CEP. Ó, o CEP aqui, ó, certo? E o que é CEP? É o código de endereçamento postal. Quando a pessoa quer escrever uma carta, ela vai falar que o seu CEP, que o código da sua região é um número tal, é o CEP, beleza? Certíssimo, muito bom. Daí nós vamos ter o nome do cliente. Quem é o cliente? Somos nós, vocês aí na conta de vocês. Então, aqui onde ele vai ter o cliente, nós vamos ter o nome da gente. Então, no caso de vocês vão ter lá o nome. Então, onde vocês veem o nome de vocês, seja ali é o cliente. Muito bem. Depois, logo embaixo, a Sabesp tem um número chamado aqui, ó, deles mesmo, que ele chama-se Código Sabesp. Por que um código? Porque eles têm lá um cadastro nosso, eles sabem as nossas informações, nosso endereço, nosso registro, né? O número do nosso registro, nosso nome, tudo isso lá, eles põem tudo num número e onde eles acessam no computador deles lá. Pode ser? Ótimo. Aqui, logo embaixo, ele está falando de economias. Ele está falando de dessas campanhas que eles fazem, quando você economiza, então dá desconto ou não dá desconto, então eles colocam aqui. Se tem uma campanha, eles dão desconto. Depois, aqui embaixo, eles estão dizendo assim, ó, tipo de faturamento comum. Comum quer dizer que é de familiar, aqui das casas mesmo. Não é comercial, ok? É um comum, faturamento comum. Aqui, logo em seguida, agora vamos ao que interessa, né? Primeiro, vocês viram, pela escrita, eles identificam tudo. A casa, o endereço, você, seu nome, tá? O número do teu registro que você instalou lá. Então, eles têm toda a informação de você, daquela casa. Tudo aquilo está constando ali. Tanto quando vocês vão fazer, por exemplo, quando nós vamos, né, num posto de saúde, eles falam, leva o comprovante, porque isso aqui é o comprovante, ele prova que você mora aqui, porque tem seu nome, o nome do seu familiar, e você prova que mora nesse endereço. Por quê? Porque é onde chega a água, né, na sua casa, tá bom? Por isso que serve como comprovante de residência. Ótimo? Muito bem, agora vamos aqui à parte da conta, gente. Vocês têm a conta de vocês aí, vocês vão olhar, perfeito? Vocês vão olhar na de vocês, porque aqui a câmera não pega tanto. Aí vocês vão aqui, ó. Nós vamos ter aqui, ó. Nós vamos aqui, mês.
Então, eu tenho lá, no caso, maio barra 21, quer dizer que é o mês de maio do ano de 2021, tá? Aí aqui, ele tá informando folha 1 de 1, quer dizer que a tua conta só tem uma folha, porque senão você pode ter, se tem 2 folhas, pode ter mais informações. No caso, tem uma, aqui tem uma folha só. Ele está informando aqui, ó. Olha aí. Então, a escrita está te informando, informando a eles e te informando para que você pague, ok? Depois nós vamos ter... Lembra que nós vimos lá que tinha o código da Sabesp, e agora nós vamos ter aqui o código, ó, o código do cliente, no caso nós. Tem o código do cliente. Se der algum problema, eles vão pedir o número do registro e o código do cliente. Então, esse código vai levar no computador deles, direto lá para as informações dele. Tá ok? Então, olha aqui, nossa conta, nós já lemos a parte de cima dela toda. Todo esse monte de letrinha é isso. São as informações sobre nós, são as informações sobre a instalação nossa, beleza? Ótimo. Aí aqui você vai ter, olha, tipo de ligação, água e esgoto. Hidrômetro, o hidrômetro que é aquele que mede. O que é o hidrômetro? O hidrômetro mede o tanto de água que passou para entrar na tua casa. Então, ele tem o número, tá? Vocês vão vendo que são várias identificações. Para evitar o quê? Que o hidrômetro da outra pessoa entra na sua conta. Então, ele identifica tudo. Vocês veem que é uma conta importantíssima, conta de água. Ela vai dar todas as informações sobre nós, tudo que nós consumimos, tá? Para gerar um dinheiro, para gerar um valor para pagar. Olha que coisa. Aqui tem um negócio muito legal que é... Bom, então como que eu sei quanto que eu usei de água? Então aqui, olha, gente, aqui vai ter, ó, apresentação, leitura. Olha aqui, nós não estamos falando de leitura? Leitura. Aí vamos ter aqui leitura. Aí tem uma coisa que ele está falando aqui, ó. Leitura atual. Atual quer dizer de hoje. E anterior quer dizer do mês passado. Ele está dizendo que no mês passado, ok? No mês 4, consumiu 800 e... Deixa eu ver aqui que meu óculos está falhando. Deixa eu ver... Ah, tá. No mês passado, consumiu... Deixa eu ver aqui. Ó. Ó. 884 em abril. E maio, 900, quer dizer que aumentou, né? Consumiu mais. Aí ele tá dizendo aqui, ó, 16 metros cúbicos, gente, isso é bem legal, ó. 16 metros cúbicos, né? Então, esse M com 3 quer dizer metro cúbico, quer dizer que entrou dentro da caixa d'água lá, né? Entrou pela sua torneira, entrou pelo seu registro, 16 metros cúbicos. Tá? É isso que você consumiu. Então, tá escrito consumo. Ah, por que você está pagando a conta? Porque você consumiu 16 metros cúbicos. E aqui, olha esse aqui que legal. Isso é um gráfico, tá, gente? O gráfico, por que o gráfico é legal? Porque você visualiza rapidinho como que você consome. Então, eles estão mostrando aqui, olha, janeiro, eles estão mostrando novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. 6 meses como referência. Aí, ó, você olha ali de cara que fevereiro consumiu muito menos. Aí você fala, por que será que fevereiro eu consumi muito menos? Ah, porque meu irmão viajou, minha tia também, aí tomou pouco banho, aí o que aconteceu? Diminuiu. Ó lá, tá vendo? Esse é muito legal, tá? Isso aqui é a história de consumo, de quanto você usa ou não usa. Olha que bacana. E ele tá me dizendo aqui que a média que aqui a gente usa é de 17.
conforme a faixa de consumo que você utiliza, você vai ter uma taxa e você vai ter um preço diferente. Então, ele está dizendo aqui, ó, que você teve a taxa de 29, mais o consumo de 27,24 deu 56,24. Como ele disse que aqui você tem um desconto por causa da economia, ele está dizendo aqui que deu um desconto, ok? Ó, um monte de conta aqui, que esse monte de conta é o quê? É o desconto de quem consome, ok? Até, olha aqui, vamos aqui. Quem consome de 11 a 20, ok? De 11 a 20, ele dá um desconto de 4,54. Só que aí, aquele monte de conta é porque, assim, quantos você economizou? Porque você não economizou, se você economizou 1 litro, 2 litros, 3 litros, ele multiplica aqui para poder fazer o desconto. E o desconto que deu no cálculo que ele fez foi R$3 e pouco, porque aí, em vez de 56, ficou 53, tá? Então, eu tenho 53 de água com desconto, né? E esgoto 53 também, que é o mesmo, ó. O esgoto, nós vamos ter o esgoto, tá? 29 da taxa mais o consumo de 27, mais o desconto 53. A água, eu tenho a taxa de 29, mais, quer dizer que se eu não tomar um copo d'água é 29, e mais o consumo 27, 56 mais o desconto. Então, ó, eu vou ter o desconto aqui, vai para 53, o desconto aqui vai para 53, ok? Aí ele soma os dois, 53 e 13, mais 53 e 13, e eu vou ter o valor total de 106,26. Esse é o valor do meu consumo. Aqui, então, eu tenho água e esgoto. Aqui está escrito embaixo, taxa de regulação. Então, eles estão acrescendo mais uma taxa aí, né? Vocês lembram da martaxa? Aqui é 53 centavos. Água, 53, mais esgoto, 53,13, mais a taxa de 53 centavos, aí é o total. Valor total a pagar. Então, a pagar, 106,79. Depois ele vem aqui, vencimento. Aí sim as contas, a gente sempre vai ter essa palavra. Data do vencimento. Então, ele vai estar lá, vencimento, né? Vencimento, 26 de maio de 2021. Então, aqui as coisas mais importantes, o valor e a data. Você tem as duas informações importantíssimas para ler. Duas informações, vencimento e a data. O total a pagar e a data do vencimento, correto? Muito bem. Agora aqui nós vamos ter um textão, ó, tá o vencimento aqui, né? O vencimento aqui em cima, tal, né? Como a gente acabou de ver, né? Nós temos o vencimento aqui, ó. Vencimento aqui, ó, né? Que a gente acabou de ver. E logo abaixo vem um textão, ó. Tem um texto enorme. Ué, o que eles estão falando aqui? Vamos ver. Ah, ele tá dizendo o seguinte. No caso de pagamento em atraso, você vai ter uma multa de 2%, mais a atualização monetária com base na variação do IPCA e IBGE do mês anterior, mais juros de mora de 0,33 ao dia, e a conta não paga até a data de vencimento, está sujeita o imóvel ao corte do fornecimento de água.
Então, aqui temos a ameaça, né? Temos o por escrito. Então, quer dizer que se você, na hora, não pagou no dia, você já vai uma multa. Uma multa de 2%. Aí, como é 2%, ele vai pôr mais tanto por dia. Ah, você não pagou no dia, pagou 3 dias depois, mas tem mais tantos por cento de multa, né? Depois ele atualiza. Ué, esse negócio de atualiza é muito interessante, porque está atualizando o que, na verdade? Ele está atualizando porque, supostamente, o dinheiro está tendo uma desvalorização por causa que tem uma crise. Então, adivinha quem paga? Quando tem uma desvalorização, a economia vai mal, eles vêm aqui na nossa conta, e que você não pagou atrasado porque não tem, e te dá ainda uma multa, quer dizer, você paga mais ainda para você manter o fornecimento de água. Se você não pagar na data, você tem o tal da taxa, a multa, e depois ainda mais um tanto por cento ali, que é para o valor que você teria que ter pago naquele dia já aumentou a desvalorização, né, do dinheiro, né? Veja você quanta informação numa conta de água, né? Quanta informação. Depois aqui nós temos também, ó, depois aqui vem uma explicação que a gente pode ver depois, com muita calma, tá? Vai ter uma explicação sobre os impostos. Olha os impostos. Ah, tá bom. Então, tributos, gente, é imposto, né? Mesma coisa. Então, tributos, impostos. Então, ele tem o imposto PIS, o imposto PASEP e o imposto COFINS. Aí ele tá falando quanto que é, R$ 6,90, né? Então, a base de 106 que você gastou, o valor do imposto é 7,38. Então, quer dizer, além dos juros, a conta mesmo que você consumiu, tá com juros, os impostos calculados lá em cima. Já tem imposto calculado lá, tá? Quando você paga a tua conta, já vem o imposto, o cálculo do imposto. Você vai ter que pagar um valor que é do imposto que eles estão falando aqui. E aí você tem, ó. Aqui eles vão te falar. Eles vão te falar sobre. Olha lá, vamos começar daqui. Que teve um decreto lá da presidência da República, que tem um número e tal, né? Aonde está escrito? Mais uma escrita. Lá no Ministério tem um livro onde está o decreto. Quer dizer, o presidente falou uma coisa, aquilo foi escrito num livro, né? E lembra como nós estudamos lá atrás, que quando começa o homem a escrever, ele determina quem escreve e quem obedece, né? O que está escrito. Então, aqui tem todos os decretos e tal e tal. E aí vem a questão, esse decreto que ele está falando aqui, no caso, é sobre a qualidade da água, né? E aí aqui vem essa tabelinha com tudo que tem que ter na água. Então, por exemplo, ele está falando a turbidez, quer dizer, a água não pode estar turva, né? Ela tem que estar transparente. A cor, ela tem que estar bem límpida. O cloro, ela não pode ficar com aquela coisa esbranquiçada do cloro. Então, tem uma quantidade por lei. Então, se a sua água não está límpida, não está transparente, sem cheirinho, sem nada, está uma água saudável, ela tem que respeitar todos esses parâmetros aqui. Você está pagando por isso, para ter direito a essa água, né? E para ela chegar, para estar na sua torneira, ok? E depois aqui embaixo, eles estão dizendo que se der algum problema, você tem aqui a agência de atendimento. No caso aqui de casa, essa agência fica no bairro de Moema, com endereço aí, Alameda dos Aicás, 1454, de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. Então, se eu tiver algum problema
Se a minha água não tá boa ou minha conta veio alta demais, eu tô achando estranho, eu me dirijo à agência de atendimento, tá certo? Porque toda pessoa que te vende alguma coisa tem que ter um endereço onde você possa ir reclamar ou pedir para te explicar alguma coisa que você não está entendendo, ok? Essa é a maneira de você se defender de às vezes vir um preço abusivo, uma conta que veio no valor errado, ok? Então, aqui nós temos a leitura da nossa conta. Ó, a gente leu tudo isso. É coisa, né? O mais importante aqui não é agora que você lê todas as palavras que estão ali estão sendo lidas. Não é isso. A leitura, o importante da leitura é você interpretar. Você sabe, o que aqui está dizendo isso? Aqui, o que nós vamos interpretar aqui? Que é uma coisa para eu pagar. Por que eu vou pagar? Porque ele me deu um serviço, trouxe água para dentro. Como ele prova isso? Porque ele tem um registro. Como ele leu isso? Porque através do hidrômetro ele conseguiu ler quanto de água entrou na minha casa. Que tipo de água veio? Quanto eu consumi? Mediu. Conforme eu consumir, eu tenho um certo desconto se eu consumo menos. Eu tenho um gráfico que me fala que nos últimos 6 meses, em tal mês eu gasto mais, em tal mês eu gasto menos. Então, isso é que é importante. As palavras nós vamos acabar lendo aos poucos. Todas as palavras vão sendo lidas por si mesmas, porque o que importa é você ler a informação que te interessa. Então, esse é um princípio. Todos nós, então, vamos conseguir ler, podemos e lemos a conta, porque ela tem essas partes, todas as partes que nós lemos, e nós vamos nas partes, principalmente a parte onde diz o mês, que é daquela conta, e a data do vencimento e o valor. Eu tenho 3 informações mais importantes. Essas sim são muito importantes. As outras informações, aos poucos, eu vou também me interessando, me inteirando para saber como e por que eu estou pagando essa conta. E o que mais importa é isso. Por que eu estou pagando essa conta? O que estão me dando em troca disso? Tudo certo, amigos? Olha, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Um abraço muito grande. Fiquem bem, cuidem-se muito, ok? Se Deus quiser, vamos todos vacinar aí e vamos chegar num tempo melhor. E aí, se Deus quiser, vamos estar no curso presencial, falando de outras coisas muito legais. Vamos falar aí de literatura, né? Vamos falar dos livros, dos livros maravilhosos brasileiros, dos escritores brasileiros. Vamos falar de outras coisas, né? Mas, principalmente, falar de vocês, sobre a classe, sobre o grupo. Esse que é muito legal do presencial. Se Deus quiser, assim que isso tudo diminuir, nós nos adaptarmos e nos protegermos, né? E sermos saudáveis, né? Saímos dessa crise, as coisas podem ser reinventadas e vamos ficar todos numa boa. Tudo bem? Um abraço grande para vocês. Até a próxima.